Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 11, dia 19 de janeiro de 2026. Mas todos os que ouvem o Evangelho podem e devem vir, seja qual for o caso. E os que não vierem serão condenados por não virem. João 3,19. Portanto, que todo pecador sensato, sob essa tentação, pense que ele está no caso de um homem que está se afogando. Que se ele ficar discutindo, se ele pode agarrar a corda que chegou até ele para puxá-lo para a terra, uma onda pode vir e varrê-lo. Um jeito é, portanto, sem contestar, ele deve segurá-lo. 3. Isso mostra a verdadeira maneira de lidar com um coração duro, abrandá-lo e levá-lo ao arrependimento sincero. É acreditar. Você deve fazer como aquele pássaro, que primeiro voam e depois descem sobre suas presas. Primeiro você voa alto no caminho da fé, e depois desça em verdadeira humilhação. Zacarias 12:10. Olharão para mim, a quem traspassaram, e chorarão por ele. De outra forma, pode-se trabalhar muito em vão com um coração duro. A incredulidade fechará o coração como as águas com uma geada dura, pois os pensamentos duros de Deus afastam cada vez mais a alma dele. Quando a crença no perdão proclamado toca o coração dos rebeldes e os faz entrar. 4. Por último, quanto mais fé, mais arrependimento. Quanto mais cheia a nascente, os riachos correm com a corrente mais vigorosa. De acordo com sua fé seja feito, e a regra da dispensação da graça, pois a fé é o provedor de todas as outras graças, como sendo o tubo condutor pelo qual a graça vem da fonte da graça para a alma, de modo que, falhando, tudo falha, e ele se movendo vigorosamente, o resto também o faz. Como devemos agir com fé para nos arrependermos? R1. Creia firmemente que, seja qual for a sua culpa, Deus se reconciliou com você em Cristo Jesus. Que há esperança para o seu caso, se você puder alcançar o caminho traçado para melhorá-lo. Você tem a palavra de Deus para isso. Isaías 1,18. Venham agora e vamos discutir juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, serão como a lã. Ezequiel 18:23. Tenho algum prazer em que o ímpio morra, diz o Senhor Deus, e não que ele se converta dos seus caminhos e viva? Isso acelerará seus esforços para a felicidade de suas almas. Satanás ataca este fundamento para impedir que a alma se arrependa de muitas maneiras. Ele lhe dirá que não se pode pensar que Deus possa amar alguém como você. Mas o Senhor diz o contrário. Oséias 14:4. Curarei a sua apostasia, amá-los-ei livremente, porque a minha ira se desviou dele. Novamente, Satanás lhe dirá que você não foi eleito, mas feito para a destruição. Embora Deus nunca tenha colocado ele nem você nos segredos de seus decretos. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem. Mas por que ele lhe diz tudo isso? Mas para torná-lo descuidado, porque sendo feito, ele sabe que você não pode se arrepender. 2.
Acredite que Jesus Cristo é capaz e está disposto a salvá-lo do pecado e da ira. Você tem motivos para acreditar na capacidade dele. 1 João 1,17. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus 7,25. Ele é capaz de salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E você também tem motivos para acreditar na disposição dele. Isaías 55:1, Apocalipse 22:17. Ambos perdidos. Isso o colocará um passo adiante. E verdadeiramente isso sendo acreditado por um pecador sensato, a barganha está quase fechada. Portanto, Satanás trabalha contra a alma tirada acreditando nisso. Até o fim ela pode não chegar a uma âncora ou descansar, mas pode mergulhar para cima e para baixo nas profundezas, sem saber onde aterrissar. Daí essas sugestões infernais. O que você tem a ver com as promessas da graça? Eles serão feitos para os outros, mas não para você. Mas veja Atos 2,39, comparado com o versículo 36. Daí também a sugestão de ter cometido o pecado imperdoável. Mas por que esse pecado é imperdoável? Não que o médico não possa ou não queira curá-lo. Hebreus 7,25, João 6,37. Mas porque o pecador nunca desejará vir a ele, mas voluntariamente e maliciosamente o rejeita. Daí também essa sugestão de que Cristo não morreu por ele. Mas certamente Satanás nunca viu o rolo daqueles por quem Cristo morreu, e não sabe mais do que nós. Deuteronômio 29:29. Perdido. Não devemos questionar isso, mas deixar esse assunto para o Senhor. É claro que somos ordenados a acreditar. 1 João 3:23. Façamos isso e teremos evidências de que Cristo morreu por nós. 3. Cristo deu seu consentimento ser seu em suas palavras. Acredite e você consente em ser dele, aceitando a aliança, e de Cristo nela para si, sua cabeça e marido. Leve-o em todos os seus escritórios, conforme oferecido, e solenemente coloque todo o peso de sua alma para justificação e santificação sobre ele. Coloque o fardo de sua culpa no sangue dele, de suas concupiscências, furiosas no sangue e no espírito dele, confiando nele para a salvação do pecado e da ira. Você tem uma boa base para fazer isso. Mateus 22:4. Todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Isaías 26:3. 4. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor para sempre, porque no Senhor Jeová está a força eterna. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.